Sabe quando o dia acaba e parece que tu viveu no modo automático? Tu acorda, faz algumas coisas, tu faz várias coisas às vezes, mas no final do dia tu tem aquela sensação de que tu não fez nada. Tu não sentiu. Tu não teve nenhuma tarefa concluída realmente. Tu só fez. Tu só deixou a vida passar, assim. É como se o tempo passasse por ti e tu só foi acompanhando. Tu não necessariamente estava com um objetivo. Tu não necessariamente estava fazendo algo com alguma conclusão final, entendeu? Tu só estava fazendo. E é exatamente assim que eu vivi por muito tempo da minha vida. Eu ficava sempre tentando entender o porquê que eu nunca tinha uma direção, porquê que eu nunca sabia para onde ir. Eu sempre tentava achar a fórmula secreta, tentava encontrar a fórmula sem falhas da produtividade, como nunca mais procrastinar na minha vida, como fazer o que tem que ser feito e ter clareza total agora, hoje, tipo, parar e definir o que eu quero fazer e pronto, tudo se resolveu. Eu pesquisei, eu procurei por bastante tempo isso, mas nunca encontrei nada muito satisfatório. Também já optei por aplicativos de, de hábitos, né? Como, por exemplo, alguns aplicativos de checklist, onde tu define as tuas tarefas, as tuas metas diárias, daí tu faz os checklists, daí tu vai concluindo. Assim, eu segui alguns desses aplicativos, mas nunca por muito tempo. No máximo semanas. Não sei se chegou a meses. Como também já tentei usar o Notion, Obsidian, não são ruins, esses eu uso até hoje, mas não diariamente. Eu uso mais para outras funções. Mas aquela coisa de eu achar que eu vou conseguir criar uma rotina perfeita ali, fazer todas as métricas, eu não consegui. E quanto mais eu tentava fazer algo perfeito, impecável, uma estratégia muito boa, mais eu falhava. Mais eu me sentia perdido, na verdade. E foi aí que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever o que eu estava pensando, a escrever ideias, escrever metas, e de fato foi me ajudando. Eu comecei a viver de forma um pouco mais estabilizada, mais calma. Eu tinha os pensamentos, eles não eram tão aleatórios, não era uma nuvem tão aleatória de pensamento, onde um estava em cima do outro, eu nunca sabia exatamente o que eu tinha que fazer, o que exatamente eu ia fazer, meus objetivos. Até que eu fui escrevendo e realmente foi clareando, foi ajudando. Mas aí eu queria algo mais específico, porque eu percebi que tinha algumas necessidades ali que não estava suprindo. Mas não era porque a escrita não supria isso, mas sim porque eu ainda não tinha criado um sistema para isso. E a partir disso eu comecei a procurar uma forma que fazia sentido para mim. E o que eu encontrei, enquanto eu pesquisava, foi o Bullet Journal. Eu resolvi tentar. E é esse aqui, esse primeiro caderno. Esse caderno, ele é feito para tu criar objetivos, criar metas, né? Para tu acompanhar esses objetivos, para tu escrever o que tu tem que fazer no dia, é quase uma agenda, onde tu escreve literalmente todos os teus dias, o que tu tá fazendo, quais são os objetivos, tem checklists ali. Eu metrifico também algumas coisas nesse caderno, como por exemplo, hábitos que eu tô fazendo e até quantas horas eu tô dormindo por noite. Eu consigo fazer isso com ele. Ele é o básico assim da organização, na minha opinião, porque tu escreve tudo que tu tem que fazer, tudo que tu precisa fazer, metas, tudo nele. Ele é para isso. E depois desse eu criei o caderno da saúde mental, que é um caderno inspirado no caderno do Rafael Grata, que eu vejo nos vídeos dele, onde ele ensinou, né, a como fazer esse caderno também. É o caderno onde eu escrevo tudo que se passa pela minha cabeça, tanto coisas boas quanto coisas ruins. A escrita, né, é algo que ajuda muito no processo de pensamento, na clareza mental e eu escrever coisas que me incomodam, coisas que eu tô sentindo, emoções, ajudam muito a clarear essas coisas, porque tu literalmente tira da tua cabeça e faz com que flua melhor esse processo de pensamento, né? Até se tu consegue ver, tem um furo aqui, que eu botei um cadeado aqui. Às vezes quando eu vou viajar, quando eu tô com muitas pessoas na minha volta, eu boto o cadeado, porque não é porque eu não confio nelas, mas é porque eu não quero que ninguém leia o que tá aqui. É algo pessoal mesmo. E isso dá abertura para eu escrever coisas mais profundas sobre mim sem ter medo de alguém abrir e ler, entendeu? É algo que tá me ajudando muito esse caderno. E por fim, veio o caderno de estudos, que é o caderno onde eu anoto tudo que eu tô aprendendo, tudo que eu estudo. Em sites de livros também, até de filmes, escrevo tudo aqui, tudo que eu aprendo. Eu escrevia antes em um caderno de escola antigo, mas aí eu pensei, daqui uns anos eu vou olhar para trás, eu vou pegar meus cadernos para ver o que eu estava aprendendo naquela época
E eu já tô com 2 cadernos cleans, 2 cadernos bonitos aqui. Aí eu pensei, pô, por que não comprar mais um e manter daí 3 cadernos que ficam legais e são atemporais? E aí foi a minha decisão. Eu decidi comprar um caderno bem parecido com os outros, na verdade só muda um pouco o tamanho, e anoto tudo que eu aprendo, todos os meus estudos. E aí quando acabar esse caderno, eu vou comprar outro. Talvez mude a cor, mas eu vou seguir anotando tudo que eu preciso nele. E esses são os 3 cadernos que para mim são indispensáveis hoje. Eu não vivo sem eles. Eles são o que me mantém equilibrado, organizado e bem. Para mim tá funcionando super bem. Eu comecei faz mais ou menos um ano. Comecei pelo Bullet Journal e até hoje não parei. Sigo todos os dias. É um hábito que eu criei muito bom para mim. Me ajudou bastante realmente. Esse hábito mudou a minha vida. Mas talvez para ti funcione diferente. Às vezes tu usa algum outro caderno com alguma outra função. Eu te convido a até escrever nos comentários. Se tu tem alguma outra visão, usa algum outro caderno. E se eu conseguir agregar algum valor para ti nesse vídeo, se algum desses cadernos tu vai implementar, possam te ajudar futuramente, ou se tu já usa, mas achou algum insight bacana, eu te convido a se inscrever no canal, que vai dar uma força muito grande, e dar um like nesse vídeo.